Uma menina de 12 anos salvou um avião da queda quando os dois pilotos desmaiaram. 24 horas depois, ela recebeu um convite chocante do presidente. O que ela fez enquanto pilotava o avião deixou todos em choque profundo. A manhã na França estava linda como sempre, pintada com um céu lilás suave e o zumbido suave de uma cidade despertando. Era o último dia da excursão. Uma semana que pareceu mágica, costurada com baguetes, museus, selfies na Torre Eiffel e o tipo de risada que só as amizades do ensino fundamental conseguem produzir. Ava Martinez, de 12 anos, estava em silêncio, perto da janela do saguão do hotel, com o caderno de desenho debaixo do braço. Ela mal falava durante a agitação matinal. Enquanto os outros alunos se apressavam para enfiar lembrancinhas e roupas amassadas em malas abarrotadas, Ava simplesmente fechava o zíper da sua bolsinha organizada com o olhar sempre voltado para o céu. Ela estava animada, embora não pelos mesmos motivos que seus colegas de classe. A maioria mal podia esperar para exibir suas bugigangas ou contar histórias exageradas para os amigos em Los Angeles. Ava. Ela só queria estar no aeroporto. Aeroportos eram suas maravilhas. Eles traziam a promessa de decolagens, pousos, motores rugindo como trovões e o sonho de voar realizado. Ela não apenas amava aviões, ela os entendia. Enquanto outros se maravilhavam com a vista das janelas, Ava conseguia diferenciar um motor turbofan de um turbojato e por que as winglets são importantes em grandes altitudes. Seu fascínio era silencioso, muitas vezes despercebido, exceto por alguns professores que haviam desenhando peças complexas de motores a jato durante o intervalo do almoço. Enquanto os alunos embarcavam no ônibus com destino ao aeroporto Charles de Gaulle, Ava agarrou seu caderno com força. Ela havia desenhado algo na noite anterior, um corte transversal do motor G90 de um Boeing 767, anotado a lápis. Ela não sabia ao certo o que a fizera desenhar, talvez apenas um palpite. Mas parecia importante, como algo que ela precisava entender antes de voarem para casa. Seus acompanhantes, o Sr. Jacobs e a Sra. Rivera, fizeram a contagem final e acenaram para o simpático concierge do hotel. Os estudantes fervilhavam de energia, brincando, comparando compras de última hora e tentando acessar o Wi-Fi para uma última postagem no TikTok. Mas Ava, sentada perto da janela do ônibus, mal notou a conversa. Ela estava concentrada no céu novamente, observando as esteiras de condensação dos voos matinais, esculpindo delicadas listras nas nuvens. No aeroporto, a excitação aumentou. O grupo passou pelo check-in, pela segurança e pelas lojas duty-free. Ava ficou para trás, caminhando lentamente, absorvendo cada zumbido do motor e o anúncio de embarque. Ao chegar ao portão de embarque, voo 472 para LAX, encostou-se no vidro e olhou para a aeronave estacionada do lado de fora. Era enorme, elegante, potente. Um Boeing 777. Exatamente como em seus esboços. À medida que os minutos passavam, algo dentro dela se agitava. Não medo. Ela amava voar demais para isso. Era outra coisa, uma pressão, um pensamento indefinido. Ela olhou para o caderno novamente e traçou o esboço com a ponta do dedo. Algo na configuração parecia estranho. Mas então a Sra. Rivera gritou: "Tudo bem, crianças! Hora de embarcar!" E o momento passou como um raio. Havia uma estranha paz em voar a 36 mil pés. Os motores zumbiam ao fundo como um ruído branco. As saídas de ar no teto sussurravam respirações frescas, e as luzes da cabine estavam reduzidas a um brilho suave. Os passageiros do voo 294, com destino a Nova York e Lisboa, haviam se acomodado ao ritmo de uma longa viagem. Alguns se aconchegaram sob os ásperos cobertores azuis da companhia aérea, com as cabeças balançando de sono. Outros digitavam preguiçosamente nas telas dos encostos dos assentos ou bebiam tranquilamente em pequenos copos plásticos de refrigerante e suco.
Era o tipo de calma que só existia acima das nuvens, a quilômetros de distância do barulho terrestre flutuando no meio. Horas de voo, nada parecia fora do comum. O sinal de cinto de segurança afivelado estava apagado havia algum tempo, e a tripulação de cabine já havia completado sua ronda. Passageiros ocasionalmente murmuravam pedidos ou esticavam as pernas, e comissários de bordo empurravam carrinhos de bebidas de volta para a cozinha. Ninguém suspeitava de nada. Ninguém imaginava que, por trás da porta selada da cabine, algo terrível havia acabado de começar. O capitão Everett pilotava havia quase 25 anos. Um homem tranquilo e equilibrado, com uma predileção por palavras cruzadas e música clássica. Ele tinha milhares de horas de voo e a reputação de ser imperturbável. Mas agora, na cabine, ele estava curvado para a frente, imóvel. Seus fones de ouvido balançavam levemente para fora da cabeça, a boca entreaberta e os olhos fechados. Primeiro o oficial Ramírez virou-se para ele confuso a princípio. "Capitão?" perguntou. Nenhuma resposta. Inclinou-se para mais perto. "Everett!" Estendeu a mão e apertou delicadamente o braço do homem mais velho. Ainda nada. O pânico começou a subir-lhe a garganta. Ramírez ativou o piloto automático com dedos experientes e, em seguida, apertou o botão do intercomunicador para a tripulação. "Precisamos de assistência médica na cabine", disse, tentando manter a voz calma. O chamado ecoou pela cabine. A maioria dos passageiros mal percebeu, presumindo que alguém tivesse enjoado. Mas, 2 assentos atrás, na fileira 17, um paramédico chamado Jordan Connors se animou. Ele olhou para a esposa, assentiu uma vez e se levantou. Algumas fileiras atrás dele, uma enfermeira aposentada do pronto-socorro, Elaine Foster, já havia desafivelado o cinto de segurança. Eles se olharam e avançaram juntos, liderados por uma comissária de bordo pálida que abriu a porta da cabine com um código. Dentro da cabine, o ar parecia estranhamente rarefeito. O capitão Everett estava claramente inconsciente. Sua respiração era superficial, quase imperceptível. Jordan caiu de joelhos, verificando o pulso. Elaine pegou a máscara de oxigênio de emergência que estava sobre a cabeça e a prendeu no rosto do capitão. "Ajude-me a movê-lo", disse Jordan com a voz tensa. "Precisamos começar as compressões." Enquanto os dois trabalhavam rapidamente, Ramírez tentava manter a calma, falando com o controle de tráfego aéreo. Suas palavras eram arrastadas. As luzes do painel se misturavam. Ele esfregou as têmporas, depois os olhos, piscando rapidamente. Algo estava errado. Muito errado. Seus membros pareciam pesados, como se estivessem envoltos em chumbo. Ele estendeu a mão para a máscara de oxigênio. Seus dedos a erraram. Então, de repente, Ramírez desabou, sua cabeça batendo no console, com um baque surdo antes de escorregar para o chão. Por um instante, o tempo parou. Jordan e Elaine congelaram. "Meu Deus!" ela sussurrou. "Ele também não." Tentaram de tudo. Os dois pilotos estavam inconscientes. A máscara de oxigênio não ajudou, o tanque de emergência também não. RCP, adrenalina, nada funcionou. A testa do paramédico franziu enquanto ele examinava os sistemas da cabine. Então ele viu uma pequena luz vermelha de alerta acesa continuamente. Falha no sistema de oxigênio da cabine. Ele leu em voz alta. Os olhos de Elaine se arregalaram. "É por isso que os dois estão caídos. Eles nem sabiam o que estava acontecendo." Jordan se levantou, enxugando o suor da testa. "Precisamos trazer ar para cá. Abram a porta. Circulem oxigênio na cabine. Talvez ajude, mas eles não estão acordando." De volta à cabine, o interfone estalou novamente. Desta vez, era a voz da comissária de bordo, Emily Hayes. "Senhoras e senhores", começou ela, com a voz trêmula. "Este é um comunicado urgente. Nossos 2 tripulantes estão inconscientes. Temos profissionais médicos cuidando deles.
Uma onda de choque percorreu a cabine. Eles não estão pilotando o avião? Alguém perguntou em voz alta. Emily continuou, tentando acalmar a tempestade antes que ela realmente começasse. Estamos em contato com o controle de solo. Pedimos que todos permaneçam sentados. Por favor, não entrem em pânico. Atualizaremos vocês assim que possível. Mas o pânico já estava crescendo. Um homem se levantou, exigindo respostas. Uma mulher agarrou seu terço e começou a rezar. Crianças choraram. Um adolescente mexeu no celular tentando enviar uma mensagem. Um empresário pegou seu laptop, com os dedos tremendo demais para digitar. Ninguém está pilotando o avião? Perguntou uma mulher incrédula. Como assim, ninguém? Emily segurava o botão do interfone com as duas mãos, os nós dos dedos brancos. Se houver alguém a bordo com experiência de voo, militar, comercial, privado, por favor, apresente-se à tripulação imediatamente. Por um momento, silêncio. Então, uma vozinha surgiu da fileira 9. Eu jogo simuladores de voo. Cabeças se viraram. Uma menina de 12 anos, magrinha, com tranças e um moletom, levantou-se. Seu nome era Ava. Emily hesitou. Querida, você quer dizer jogos? Ava assentiu, mas se manteve firme. Simuladores de voo, de verdade. Meu tio trabalha com aviação. Ele me ensinou tudo. Já registrei centenas de horas. Sei como os aviões voam, conheço os controles. Posso não ser piloto, mas acho que posso ajudar. Houve risos, nervosos e reflexivos, mas Ava não se mexeu. Jordan, parado perto da cabine, olhou para ela. Deixem-na passar, disse ele. Neste momento, qualquer ajuda é ajuda. Emily se abaixou para ficar na altura de Ava. Você acha mesmo que consegue entender o que tem aí dentro? Não sei, disse Ava honestamente, mas quero tentar. Momentos. Depois, Ava entrou na cabine. A visão dos pilotos inconscientes nem a abalou. Ela respirou fundo e sentou-se na cadeira do copiloto. Suas mãozinhas pairavam sobre o manche. Certo, sussurrou ela. Vamos resolver isso. Jordan entregou-lhe o fone de ouvido e apertou o botão para falar. Ava apertou. Olá, aqui é a Ava. Tenho 12 anos, não sou piloto de verdade, mas entendo de simuladores. Preciso de ajuda para pilotar este avião. Houve uma pausa atordoada. Então, uma voz calma respondeu. Ava, aqui é o controle de tráfego aéreo. Você está indo muito bem. Vamos ajudá-la em cada passo do caminho. O que você está fazendo é muito corajoso. Os dedos de Ava dançaram levemente sobre o painel. Vejo que estamos no piloto automático. Rumo 340, altitude 36.000. Exatamente, Ava. Você está indo muito bem. Os passageiros ficaram imóveis, ouvindo cada palavra. Uma criança pilotava o avião. Ela é só uma criança, alguém sussurrou. Ela pode ser a nossa única chance, foi a resposta. De volta à cabine, Ava se concentrou. Qual é a nossa situação de combustível? Suficiente para chegar aos Açores? Estamos redirecionando vocês para lá. Esse é o aeroporto mais próximo. Certo, disse ela, assentindo. Diga-me o que fazer quando chegar a hora de pousar. Durante a hora seguinte, Ava permaneceu nos controles, seguindo instruções, mantendo o nariz nivelado, ajustando pequenas coisas conforme as instruções. Você ainda está comigo, Ava? Perguntou a voz. Ainda aqui, disse ela com o maxilar tenso. Só me concentrando. Jordan colocou a mão em seu ombro. Você está fazendo algo incrível. Ava não respondeu. Estava concentrada demais. Seu coração batia forte, mas sua mente estava lúcida. Atrás dela, os paramédicos monitoravam os pilotos, ainda inconscientes. Elaine balançou a cabeça. Nenhuma mudança. Ava verificou o altímetro novamente. Estou pronta para descer quando você estiver. Comece agora, disse o controlador. Acelerou suavemente. Reduziu para 25.000. Devagar e sempre. Ava expirou e começou a descida. A aeronave respondeu como se estivesse esperando por ela. O motor suavizou, o nariz mergulhou. Na cabine, as pessoas agarravam seus assentos. Um homem começou a chorar.
Não de medo, mas ao perceber que uma criança estava fazendo o que os adultos não conseguiam. Flaps? Perguntou Ava. Ainda não. Concentre-se apenas na sua trajetória de planeio, foi a resposta. Ela seguiu, todas as instruções alternando entre os instrumentos e o horizonte. Trem de pouso abaixado, disse a voz. Ava estendeu a mão para o interruptor. Clique. O avião estremeceu levemente. Você está alinhado com a pista. Mantenha-o estável. As luzes da pista de pouso piscaram através do para-brisa. Descida final. Ava, recue um pouco. As rodas tocaram o solo com força, mas sem problemas. A cabine explodiu em suspiros. O avião quicou uma vez e então deslizou suavemente pela pista. Ava desligou o acelerador. Você conseguiu, disse a voz em seu ouvido, cheia de emoção. Ava, você pousou o avião. O silêncio tomou conta da cabine. Então, aplausos, altos e alegres, irromperam. As pessoas aplaudiram, soluçaram, se abraçaram. Ava recostou-se no assento com as mãos trêmulas. Ela olhou para Jordan. Eu estava com muito medo, sussurrou. Ele sorriu. Você não demonstrou. E, pelo resto de sua vida, Ava carregaria a memória daquela noite. O momento em que o mundo pareceu desmoronar a 36 mil pés, e ela foi quem o manteve no céu. A notícia se espalhou como um incêndio. Começou com um único alerta. Apenas uma manchete piscando nos celulares dos aeroportos e salas de estar. Menina de 12 anos pousa em avião de passageiros após pilotos desmaiarem. Em poucos minutos, a notícia estava em todos os lugares. CNN, BBC, Al Jazeera, Fox e inúmeras outras divulgaram suas versões. As palavras diferiam um pouco, mas a mensagem era a mesma. Uma criança havia salvado 200 pessoas da morte certa a milhares de metros de altura. No meio da manhã, o mundo se apaixonou por ela. Imagens do pouso de emergência foram reproduzidas, em loop pelas emissoras. Vídeos borrados de celular da cabine captaram o pânico crescente enquanto o interfone estalava, o silêncio atordoante quando a voz de Ava foi ouvida e o rugido de alívio após o pouso. A história se espalhou rapidamente, assim como o espanto. Estudante herói pousa avião, dizia o The Washington Post. Menina de 12 anos salva 200 vidas, ecoava o The Times. Ela era trending topic em todas as redes sociais. Yes, Ava the pilot. Edge, our hero Ava. S-Flight. 94 Miracle. Em seu tranquilo bairro de Los Angeles, as coisas estavam longe de ser tranquilas. Vans de notícias começaram a chegar antes do amanhecer, estacionadas na calçada como satélites orbitando sua pequena casa azul e branca. Antenas parabólicas. Gigantes giravam nos tetos das vans e longas lentes de câmeras apontavam para a porta da frente. Repórteres sussurravam em microfones, enquanto outros tentavam, educadamente, bater na porta ou chamar seus pais para comentarem. Vizinhos espiavam pelas persianas. Alguns levavam café ou café da manhã para a mãe de Ava, Sarah, só para serem gentis. Outros vinham para dizer o quanto se orgulhavam de morar no mesmo quarteirão. Mas por dentro, Ava estava sobrecarregada. Ela estava sentada no sofá da sala, de calça de moletom, com os joelhos dobrados contra o peito e a cabeça apoiada no ombro da mãe. A TV estava desligada, as cortinas fechadas, mas ela sabia, sentia, que o mundo estava olhando para ela. Por que eles se importam tanto? Perguntou baixinho. Seu pai, Marcos, ergueu os olhos do celular. Porque o que você fez, querida? As pessoas não esperam que uma criança salve vidas, principalmente no céu. Mas eu não queria atenção, sussurrou Ava. Eu só queria ajudar. Nós sabemos, disse Sarah gentilmente, beijando sua testa. E é isso que te torna especial. A campainha tocou novamente. Outro buquê de flores de alguém que tinha visto o noticiário. Outra caixa de chocolates. Um cartão feito à mão de uma sala de aula em Chicago.
um ursinho de pelúcia com óculos. De piloto, chegou com um bilhete para a capitã Ava. Ava sorriu ao ouvir isso. Na escola, as coisas não eram menos intensas. A escola onde ela estudava realizou uma assembleia especial no dia seguinte ao seu retorno. Chamaram-na de Celebração da Coragem. Um palco foi montado no ginásio e todos os alunos, professores, zeladores e funcionários se aglomeraram. Faixas, com os dizeres "Bem-vinda de volta, Ava, nossa heroína", estavam penduradas nas paredes. A diretora chorou durante o discurso. O mesmo aconteceu com 2 professores de Ava. Quando Ava foi convidada a falar, ela ficou atrás do microfone com o coração batendo forte. Eu não fiz isso sozinha", começou ela. "Tive ajuda dos controladores de tráfego aéreo, dos paramédicos, das pessoas que acreditaram em mim. Eu só não queria que ninguém morresse." A multidão explodiu em aplausos, mas depois, quando seus amigos perguntaram se ela tinha se visto no YouTube ou no TikTok, Ava balançou a cabeça negativamente. Ela não tinha assistido à aterrissagem. Ela não tinha lido os artigos. Ela não gostou do som da sua voz reproduzida ou da maneira como as pessoas a descreviam como uma super-heroína. Não parecia certo. Ela era apenas uma criança. Uma criança que tinha feito o que podia quando ninguém mais podia. E então chegou o envelope. Era uma tarde de sexta-feira quando aconteceu. A rua estava estranhamente silenciosa, pela primeira vez. Ava estava em seu quarto, desenhando uma cabine de comando, com os lápis cuidadosamente dispostos ao lado. A casa cheirava a jantar. Alho, manteiga e algo assando. Ava já tinha visto a Casa Branca antes na televisão, em livros didáticos e até no verso de moedas. Mas vê-la ao vivo era como entrar em uma pintura. O avião havia pousado em Washington, D.C., logo após o nascer do sol. O ar estava fresco. O tipo de manhã que desperta os sentidos. Assim que a família desceu do jato particular enviado pelo governo federal, foram recebidos por 2 utilitários esportivos pretos e um oficial de protocolo elegantemente vestido que se apresentou apenas como Jackson. "Não precisa se preocupar com nada hoje", disse ele calorosamente. "Você só precisa ser a Ava. Nós cuidamos do resto." Ava agarrou novamente o envelope com detalhes dourados. Ele não saíra de sua mão desde aquele dia na varanda. Estava amassado agora, um pouco gasto nos cantos, mas se tornara seu talismã. Sua prova de que tudo aquilo era real. A cidade passava por eles como um sonho. Fileiras de cerejeiras, bandeiras tremulando em todos os prédios, monumentos que ela só vira em documentários. Ela não falou muito, apenas olhou pela janela em silêncio enquanto o SUV entrava na Avenida Pensilvânia. E então lá estava ela, a Casa Branca, perfeita e branca como osso, ladeada por gramados verde escuros e guardas de terno escuro com fones de ouvido. Uma fila de repórteres estava atrás de barreiras de metal, com suas câmeras já em funcionamento. Alguns gritavam o nome dela, outros apenas seguravam cartazes. "Bem-vinda, Ava, nossa heroína." E um deles dizia, "Do céu para a história", em letras vermelhas e em negrito. O pai dela pegou a mão dela. Ele estava de terno, embora não parasse de mexer na gravata. A mãe dela estava com um vestido azul marinho um pouco apertado demais, porque não tivera tempo de fazer compras. Até o irmão mais novo, Mateo, havia alisado o cabelo para trás, tentando parecer sério. Mas todos os olhares estavam voltados para Ava. Um assessor da Casa Branca os recebeu na entrada e os conduziu para dentro. Enquanto caminhavam pelos corredores, ornamentados, acarpetados, repletos de retratos de presidentes, os passos de Ava ficaram mais silenciosos. Ela passou por bustos de Abraham Lincoln e Eleanor Roosevelt. Viu a famosa pintura de George Washington. Tudo parecia tão impossivelmente grande, como um lugar que ela estava visitando em um sonho, onde não deveria estar. Então a assistente se virou para ela com um sorriso. "Ele está pronto para recebê-la." As portas do salão oval se abriram. Era menor do que ela imaginara,
mas impossivelmente imponente ao mesmo tempo. O tapete era azul escuro com estrelas em um círculo. Atrás da mesa estava o presidente dos Estados Unidos. Ele não era como o da TV. Parecia mais alto, mais gentil. Assim que ela entrou, ele se aproximou com a mão estendida e um sorriso sincero. Ava Martinez, disse ele, com a voz firme e calorosa. A garota que pilotou um avião. É uma honra conhecê-la. Ava hesitou, depois apertou a mão dele, a sua própria mão tremendo. Obrigada, sussurrou. Ele se ajoelhou um pouco para que seus olhos ficassem na altura dos dela. Você foi corajosa, você foi calma, você salvou 200 vidas. Você não agiu apenas como uma heroína. Você é uma. Atrás dela, as câmeras clicavam como uma tempestade de granizo, mas Ava não as ouvia. Seus ouvidos zumbiam de descrença. Ela foi convidada a se sentar. Sua família também. O presidente falou com eles como se fossem velhos amigos, perguntando sobre o voo, sobre a matéria favorita de Mattel na escola e até sobre o gato de Ava. Mas o tom mudou quando um assistente se aproximou e lhe entregou uma pequena caixa forrada de veludo. Ava, disse o presidente, levantando-se novamente. A nação lhe deve mais do que gratidão. Devemos reconhecimento e, mais importante, oportunidade. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma medalha. Redonda, dourada e brilhante sob as luzes. Uma fita azul se estendia de cada lado. O presidente leu em um cartão: por bravura diante da crise, por compostura sob pressão inimaginável e por salvar a vida de 200 almas com apenas 12 anos de idade, Ava Martinez é condecorada com a Medalha Nacional de Honra por Valor Civil, o maior reconhecimento que um civil pode receber dos Estados Unidos da América. Suspiros ecoaram pela sala. Um oficial militar se adiantou e colocou a medalha em seu pescoço. Era mais pesada do que ela imaginava. Assim que a medalha pousou em seus ombros, ela olhou para os pais. Sua mãe chorava silenciosamente. Seu pai tapava a boca com a mão. Mattel batia palmas, mesmo que ninguém mais o fizesse. Mas o momento não havia acabado. O presidente se dirigiu ao pódio. As câmeras se voltaram. A transmissão foi ao vivo. Meus compatriotas americanos, disse ele, dirigindo-se à nação. Hoje honramos não apenas a coragem, mas também o potencial. Ava Martinez mostrou ao mundo o que significa superar o medo, agir com o coração e a mente sob extrema pressão. Ela nos lembrou que o heroísmo não tem idade, uniforme ou limites. Ele fez uma pausa, olhando para a Ava. E é com grande privilégio que anuncio que o governo dos Estados Unidos concederá a Ava Martinez uma recompensa de 40 milhões de dólares por seu ato de bravura. A sala explodiu em ruído, suspiros, palmas, mais flashes. Ava ficou imóvel. 40 milhões de dólares? Pensou. Virou-se para os pais. Sua mãe havia se jogado na cadeira, chorando copiosamente. Seu pai parecia ter esquecido como respirar. O presidente continuou calmo e orgulhoso. Esta recompensa é mais do que apenas um número. É um investimento em um futuro que Ava ajudou a proteger. É uma promessa de que sua vida não será limitada por circunstâncias ou finanças. Ele ergueu um segundo envelope. Além disso, Ava está recebendo uma bolsa de estudos integral para qualquer instituição de sua escolha, em qualquer lugar do mundo, de Harvard à Escola de Aviação da NASA. Aonde quer que seus sonhos a levem, ela será apoiada pela gratidão de uma nação. Uma ovação de pé irrompeu do pequeno grupo de autoridades e da imprensa autorizados a entrar na sala. Ava se levantou lentamente, não porque alguém pediu, mas porque sentia isso em seus ossos. O presidente estendeu o envelope da bolsa. Ela estendeu o braço e o pegou com as duas mãos. E então, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez desde o voo, desde a cabine, os passageiros gritando, o trem de pouso rangendo como um trovão metálico. Ava sentiu-se calma. Ela olhou ao redor do salão oval. Para o presidente,
para os rostos que a observavam com admiração, para as câmeras capturando cada respiração sua, e percebeu que aquele não era o fim de sua história. Era apenas o começo. Naquela noite, Ava estava deitada em uma cama de dossel no quarto Lincoln. As paredes estavam cobertas de papel de parede antigo. A história ecoava em cada resquício do assoalho. Ela agarrou o envelope novamente. A bolsa de estudos, a medalha ainda pendurada no pescoço. Seus pais dormiam perto, exaustos, no quarto de hóspedes. Mateo roncava em um sofá de veludo. Mas Ava estava bem acordada. Ela olhou para o teto, pensando não no dinheiro, nem mesmo no presidente, mas nas pessoas naquele voo. O bebê chorando, o idoso que segurava a mão da esposa, o casal em lua, de mel que lhe escreveu depois para agradecer, e sussurrou para si mesma. Eu fiz algo bom. Ela não sabia o que viria a seguir. Seria piloto, astronauta, médica. Tudo o que sabia era que um futuro lhe fora dado e que passaria o resto da vida conquistando-o, porque às vezes os heróis não usam capa. Às vezes usam pijamas com uma medalha pendurada no pescoço. E às vezes têm apenas 12 anos. Ava Martinez nunca imaginou que um momento, uma decisão, mudaria toda a sua vida. Mas nos meses seguintes aos eventos dramáticos a bordo do voo 462, foi exatamente isso que aconteceu. Já se foram as manhãs tranquilas em seu quarto ensolarado em Los Angeles, repleto de livros e aeromodelos. Em seu lugar vieram aparições na TV, entrevistas, convites e manchetes que a seguiam de continente em continente. Ela fora chamada de um milagre, um prodígio, um tesouro nacional. Mas para seus pais, ela ainda era apenas Ava, a menina que deixava sua torrada pela metade porque se distraía com as nuvens. A menina que costumava alinhar suas bonecas como passageiras de avião e fazê-las voar usando um velho secador de cabelo como motor. A menina que, aos 5 anos, certa vez declarou no jantar que um dia pousaria um avião. Ninguém acreditou nela. Até que ela realmente o fez. Tudo começou com cartas, milhares delas. Pilhas de envelopes empilhados sobre a mesa de jantar, transbordando sobre os balcões da cozinha. Alguns eram de passageiros cujas vidas ela havia salvado. Outros vinham de crianças que diziam querer ser como ela. Muitas eram em línguas que Ava não conseguia ler, mas ela entendia a mensagem na íntegra. Esperança, admiração e algo próximo ao deslumbramento. Depois vieram os pedidos para palestrar. O primeiro foi o International Aviation Summit, em Londres. Foi um evento exclusivo, onde pilotos, engenheiros e executivos de companhias aéreas se reuniram para falar sobre o futuro da aviação. E agora eles queriam uma menina de 12 anos no pódio. Ava estava nervosa. Enquanto esperava nos bastidores que seu nome fosse chamado, suas mãos tremiam. Sua mãe estava ao lado dela, apertando seu ombro gentilmente. Fale com o coração, sussurrou. Quando Ava entrou no palco, o holofote atingiu seu rosto como o sol através da janela de uma cabine. Centenas de olhos a encararam, mas ela não se mexeu. Não estou aqui porque planejei nada disso, disse ela ao microfone. Eu estava com medo. Eu era apenas uma criança em um avião. Mas quando tudo deu errado, lembrei-me do que havia praticado no meu simulador de voo em casa. Lembrei-me de que as pessoas precisavam de ajuda. Então sentei-me, assumi os controles e tentei fazer o que eu sabia. Houve silêncio e, em seguida, aplausos estrondosos. Aquele momento mudou tudo. Convites choveram do Brasil, Japão, Itália e Canadá. As pessoas queriam ouvir Ava falar. Celebridades da aviação lhe ofereceram tours particulares. Universidades, até mesmo as da Ivy League, escreveram cartas para ela expressando seu entusiasmo com seu futuro. Repórteres a seguiram dos aeroportos aos saguões de hotéis. O presidente dos Estados Unidos já a havia reconhecido, condecorado com uma medalha de honra nacional e concedido uma recompensa de os 40 milhões de dólares, além de uma bolsa de estudos integral para qualquer instituição de sua escolha.
Mas Ava nunca deixou isso lhe subir a cabeça. Ela ainda fazia as malas. Ainda ficava acordada até tarde desenhando as plantas do avião dos seus sonhos. Ainda ligava para a avó todos os domingos, mesmo estando do outro lado do mundo. Seu livro, Sky in Her Hands, começou em um bloco de notas ao lado da cama. Ela escrevia até altas horas da noite, rabiscando momentos do voo, o medo que sentia, as imagens gravadas em sua memória. Mas o livro não era apenas sobre a emergência, era sobre o que veio depois. O sonho que ela teve antes do voo, os dias comuns que a moldaram e a mensagem que ela agora queria transmitir. Você não precisa ser mais velha, mais forte ou mais alta para fazer algo corajoso. Você só precisa acreditar que é possível. As editoras correram para ter a chance de publicá-lo, mas Ava insistiu em escrevê-lo do seu jeito, sem ghostwriters, sem grandes edições, apenas sua voz contando sua história como ela havia acontecido. Honesta. Real. Apesar da fama, Ava queria um gostinho da sua antiga vida. Então, numa manhã de primavera, ela disse aos pais algo surpreendente. "Quero visitar minha antiga escola", disse ela durante o café da manhã. "Só por um dia." Sua mãe levantou os olhos do café. "Tem certeza?" Ava assentiu. Sinto falta deles." Naquela sexta-feira, ela usava tênis, jeans e um moletom simples. Nada de roupas de grife, nada de companhia. Apenas Ava, com uma mochila pendurada no ombro e uma determinação silenciosa nos passos. Ao passar pelos portões da escola, os sussurros se transformaram em aplausos. Os alunos a cercaram, abraçaram-na, fizeram perguntas. Seu antigo professor, o Sr. Daniels, ficou parado, atordoado, na porta da sala 14. "Ava", disse ele piscando como se estivesse sonhando. "Você voltou." "Eu disse que voltaria", respondeu Ava. Dentro da sala de aula, sua carteira ainda tinha seu nome gravado na madeira levemente. As outras crianças lhe deram espaço, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. O Sr. Daniels chamou a atenção. "Turma, hoje temos alguém muito especial conosco. Vocês conhecem a história dela. Vocês a viram no noticiário. Mas lembrem-se, ela estava sentada nesta sala de aula há pouco tempo. Ela era uma de vocês." Ava se levantou. "Eu não era a mais inteligente", disse ela. "Não era a mais corajosa, mas adorava aprender. Adorava aviões. E quando chegou o momento, lembrei-me do que sabia. Já era o suficiente. Então aprenda tudo. Ame, porque um dia pode ser mais importante do que você imagina." Uma mão se ergueu nas costas. "Você estava com medo?" "Apavorada", respondeu Ava. "Mas eu não deixei o medo me parar. Essa é a única diferença entre coragem e pânico." Quando o sinal tocou, seus colegas não se dispersaram. Ficaram ao seu lado compartilhando seus sonhos. Um queria ser bombeiro, outro cientista. Uma menina disse que também queria ser piloto. "Você consegue", disse Ava. "Eu acredito nisso." Mais tarde, quando o sol se pôs, Ava caminhou até o parquinho onde costumava brincar de pega-pega e fingir que o trepa-trepa era uma asa de avião. Ela olhou para o céu. Um avião voava alto. Seu rastro era uma fina linha branca cruzando o azul. Ela o encarou com os olhos arregalados e um sorriso suave se formando nos lábios. O céu não parecia mais distante. Parecia próximo, pessoal, familiar. Seu celular vibrou no bolso. Outro convite, desta vez de um programa de engenharia aeroespacial, convidando-a para visitar suas instalações de pesquisa. Ela olhou para o celular brevemente e guardou-o no bolso. O futuro podia esperar. Agora, ela só queria ter 12 anos. O vento farfalhava seus cabelos. Risadas ecoavam atrás dela. O sinal tocou. Alunos passavam correndo, alguns acenando, outros simplesmente olhando para ela com admiração. Ava ficou parada. Apenas uma garota, mas também mais.
um símbolo do que acontece quando uma pessoa comum faz algo extraordinário. As manchetes poderiam eventualmente desaparecer. As câmeras desapareceriam. Mas para cada passageiro que ela salvou, para cada criança que ela inspirou, para cada adulto que foi lembrado da coragem que existe dentro de todos nós, Ava Martinez permaneceria inesquecível, enquanto a última luz do dia lançava um dourado sobre os telhados. Ava olhou para o horizonte com olhos calmos e uma força serena. Ela pilotara um avião quando ninguém mais conseguia. Ela estivera diante do presidente dos Estados Unidos. E agora estava diante de seus pares, lembrando-os de que heróis vêm em todos os tamanhos. Ela não havia parado de sonhar. Mas mais do que isso, ela não havia parado de inspirar. O céu um dia fora um sonho. Agora era apenas o começo. Se você gostou da história de Ava Martinez e sua incrível jornada de uma menina comum de 12 anos a uma inspiração global, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias impactantes como esta. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo inspirador e inspirador. Adoraríamos saber sua opinião. O que você achou da história de Ava e como tudo terminou? Desde o momento em que ela assumiu o controle do voo até a cerimônia emocionante na Casa Branca com o presidente, seu retorno à sala de aula do Sr. Daniels e aquele momento final?